Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, canal Professor Bilibil Responde. Dê o seu like, faça a sua inscrição e principalmente mande as suas sugestões para nós debatermos. Hoje eu trago para vocês algo que eu desde estudante de história eu tive a oportunidade de perguntar aos meus professores, de debater com eles e mais recentemente quando eu fazia o doutorado foi tema de uma das nossas aulas, né, no doutorado, que era sobre o golpe de 64 e as questões da política internacional antes e depois do golpe. E um dos temas era, afinal, né, se o golpe era realmente necessário para que os comunistas não tomassem o país. Ou seja, havia esse perigo real ou era uma questão também de propaganda, era uma questão também de justificar a ação militar, né? Essa coisa me incomodava um pouco já desde de estudante da graduação. E, como eu falei, a gente teve a oportunidade de debater com colegas do doutorado, com professores, né? E eu também já conversei isso em rodas assim de conversa, em eventos, né, com colegas tanto da área da história quanto colegas da área da sociologia, da área da filosofia, né, até mesmo pedagogos, né, que se interessam pela história, né, a gente pôde conversar esse tema, né? Mas, afinal, a pergunta é, né, realmente os militares tiveram que dar o golpe para os comunistas não tomarem o poder no Brasil? A resposta a isso, gente, pode ser sim, pode ser não, né? Mas na história sempre é bom a gente descrever um pouco melhor as coisas, né? Veja que no Brasil as ideias comunistas, né, e é preciso diferenciar inclusive ser de esquerda com ser comunista, né? Ou seja, existe dentro da esquerda quem queira, por exemplo, uma social-democracia. Existe dentro da esquerda quem queira um capitalismo humanizado. Existe dentro da esquerda quem queira uma sociedade com cuidados ambientais e respeito à identidade, à cultura, né, de cada indivíduo. Então a esquerda é um espectro bastante amplo, né? Também é a direita, né? Mas no caso aqui nós estamos falando de um fenômeno que é o golpe de 64 que está associado, né, à presença da esquerda no Brasil, né? Então assim, existem comunistas no Brasil? Sim, existem, né? Existiram e creio eu ainda existirão. A questão é o número, né? Se a gente fizer uma varredura aí do número de filiados em partidos comunistas no Brasil, e se a gente tiver a honestidade de considerar comunista quem realmente é comunista, né? Não quem é esquerda, não quem é trabalhismo. Se a gente fizer essa separação, a gente pode varrer desde os primeiros partidos de, de identidade comunista criados no Brasil, que a gente vai ver que eles não têm um número significativo de filiados. No movimento tenentista, nos anos 20, havia, né, vários simpatizantes, né, veja que surpresa, no meio militar, né, havia vários simpatizantes de ideias, principalmente do socialismo soviético, que é outra coisa ainda, né, não é exatamente comunismo, né, contudo, é mais próximo do que uma social-democracia, né, obviamente. Mas, enfim, eu acho que essa é a primeira questão, né? Será que os comunistas tinham número suficiente para ameaçar o poder no Brasil? Certo? A minha resposta a isso é não. Não haveria, eu acho que o poder militar, né, não faria muito esforço para debelar qualquer tentativa dos comunistas, né, de tomar o poder via, né, poder militar, via estratégia militar, né? Eu acho que o exército brasileiro não teria dificuldade nenhuma em reprimir esses focos, né? A segunda questão, né, vamos admitir por um momento, os comunistas realmente querem tomar o poder no Brasil, certo? Bom, se os comunistas querem tomar o poder no Brasil, qual é o alvo deles? É o presidente. No caso, em 1964, João Goulart, né?
Só que, de tudo que eu já li, eu não vi nenhuma célula comunista ameaçando depor o João Goulart. Quem faz isso são os militares. Então, se houvesse realmente uma ameaça comunista ao presidente, qual deveria ser o papel dos militares? Dizer para o presidente: o senhor fique tranquilo, continue exercendo seu mandato, nós vamos garantir o seu governo até o final e vai ter eleições, que no caso seriam em 1966, né, que estavam programadas para 1966. E o senhor vai governar até 66 e em 66 nós vamos fazer as eleições. Deixa que os inimigos nós cuidamos. Né? Esse seria o papel das Forças Armadas, porque as Forças Armadas são a garantia material, militar, do que está escrito na Constituição. A Constituição determinava a eleição, foi ganha por Jânio. Com a renúncia de Jânio, a Constituição determinava que o vice-presidente assumiria, e até houve uma crise, e por ironia, um dos garantistas foi o general Lott, que disse: não, está escrito na Constituição, o Jango tem que assumir, o João Goulart, e ele vai assumir. E aí fez aquela tentativa de um semi-parlamentarismo, né, que durou alguns meses, e depois voltou à autoridade presidencial, né, ainda que instável, né, mas foi garantido a posse do Jango. Ou seja, essa deveria ser a atitude dos militares até o final do mandato. Se havia alguma ameaça, os militares deveriam, então, conter essa ameaça. No entanto, são os militares que depõem, né, o presidente João Goulart. Então, para mim, fica muito claro que o problema não era o comunismo. Né? É evidente, gente, né? Nós não podemos esquecer, estamos na primeira metade dos anos 60, em 1959 houve a Revolução Cubana, em 1962 houve uma forte ameaça de uma terceira guerra mundial com a crise dos mísseis, depois os dois lados recuaram. Quer dizer, havia aí um rastilho de pólvora, né? Era uma situação de tensão internacional. O Jânio Quadros condecorou o Che Guevara, numa atitude até hoje não muito explicada. Ele concede a medalha do Cruzeiro do Sul, uma honraria das mais importantes do governo brasileiro. Não se sabe se ele fez isso para reafirmar a sua política internacional independente ou se ele fez para criar alguma polêmica e chamar a atenção. Era muito da personalidade dele isso. A própria renúncia está um pouco nesse contexto. Mas, enfim, né, havia, sim, um período de tensão. Mas havia também, gente, né, existem documentos, né, do Exército Brasileiro que o golpe era planejado já há pelo menos 10 anos. Desde a Segunda Guerra Mundial, né, os militares estavam, né, fazendo estudos, né, de como eles fariam quando chegasse ao poder. E havia um cenário muito forte de golpe em 54, 10 anos antes, e o golpe só não ocorre porque Getúlio Vargas se suicida e isso muda os rumos da política naquele momento. Né? Então, ali o golpe meio que foi adiado. Né? Mas, 10 anos depois, essa situação novamente se apresentou. Aí, claro, se a gente for entrar fundo na história do golpe, tem atitudes do Jango que causaram desconforto entre os militares, principalmente a quebra da hierarquia. Tem aí ingredientes, isso seria um outro vídeo, né, por que o golpe ocorreu, né, mas principalmente a ideia desse vídeo aqui é dizer, né, que o golpe era algo, né, que estava para além de uma ameaça comunista ou não. Né. O golpe ele envolvia outras questões, né? Inclusive o golpe no Brasil não pode ser visto isoladamente, porque se nós pegarmos os anos 60, 70 e 80, praticamente todos os países da América Central e do Sul tiveram interrupções da democracia com os militares assumindo o poder. Então não é um fenômeno isolado. Né? Então a resposta, né, agora sintetizando aqui, encaminhando o final do nosso vídeo, a resposta é não. Os comunistas não tinham condição de dar um golpe no Brasil. Eles foram usados como uma legitimação do ato, né? Ou seja, salvamos o Brasil, não sabemos exatamente do que, mas salvamos, né? E isso, gente, não é novidade. Getúlio Vargas já havia feito isso e depois de 64 se faz sistematicamente. E hoje está se fazendo, né? Precisamos salvar o mundo do comunismo, embora o comunismo já seja hoje um conceito bastante modificado e
né, de certa forma, já bastante anacrônico, né? Já não se pensa mais, né, tanto em comunismo assim. Tanto é que eu falei, se você fizer uma sondagem básica das pessoas que se identificam com a esquerda no Brasil, né, eu não tenho dados, obviamente, sobre isso, mas é uma coisa que é facilmente perceptível. A maioria das pessoas quer uma social-democracia, quer uma sociedade decente, humanizada, onde o trabalhador tenha um pouco mais de valor, onde exista um respeito pelo consumo interno, que você controle o preço dos alimentos, preço do combustível, uma sociedade melhor de se viver, né? Essa coisa do Estado comandar tudo, né, já não é algo assim tão presente como, né, já foi em discussões há tempos atrás, né? Claro, ainda existe gente que pensa assim, né? Existe gente que pensa todos os espectros e de todas as intensidades políticas possíveis, né? Mas a esquerda brasileira nunca foi tão numerosa assim e os comunistas muito menos, né? Então o golpe foi dado por outras razões, que é motivo, então, de repente, para a gente fazer uma outra conversa. Valeu? Deixe o seu like aí, né? Faça a sua inscrição no canal e mande, principalmente, as suas reflexões para a gente debater um pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre história, sobre educação. Vai ter vídeos aí sobre educação logo, logo também, para que a gente possa fazer uma boa viagem pelo conhecimento e disso resultar um Brasil melhor, que é o que a gente quer. Valeu? Um grande abraço a todos.